Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que quase 100% das vezes em que houve uma crise, em que Deus teve que interferir em algo ou intervir em algo, a maioria estava contra Deus. A maioria se fez inimigos, se fizeram inimigos de Deus. Um exemplo básico, o primeiro que eu diria, está na questão do dilúvio, onde todo mundo morreu, com exceção de 8 pessoas. Se você voltar na sua imaginação no tempo, imagina Noé falando que as pessoas tinham que se converter, elas tinham que mudar aquele jeito que elas estavam levando a vida. Você acha que elas... Imagina. A palavra diz, né? Eles zombavam de Noé, eles não acreditavam na mensagem. Muitos não sabem. Você sabia que até o dilúvio nunca havia chovido na terra? A palavra de Deus diz em Gênesis que subia um vapor à noite, né, que umedecia a terra. E isso é que mantinha a vegetação saudável. Então, quando Noé falava que ia cair água do céu, isso é demais, esse cara é um fanático. Enfim, eles morreram, eles não aceitaram o alerta dele e morreram. Então, você tem histórias, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, onde Abraão foi ali pleiteando com Deus, mas não tem nem 50 pessoas, e se tiver 40, isso vai destruir? Não. Aí chegou ao ponto, Abraão falou assim, mas 10 pessoas, pelo menos, lá em Sodoma e Gomorra, devem existir que são justas. Deus falou, não, nem 10. Então você vê que são várias e várias histórias que falam sobre o mesmo assunto. A maioria estando contra Deus. Na época de Jesus, como que era? Bom, Jesus falou assim, largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que passam por ele. De novo, Cristo, agora o próprio Cristo, colocando a maioria como sendo perdida. O apóstolo João diz, o mundo jaz no maligno, o mundo. Então, vários e vários textos bíblicos mostram que a maioria sempre esteve contra Deus, contra a vontade de Deus. Mas nem sempre eles falam, eles professam, eles admitem que são contra Deus. Aí é que está o maior perigo, e principalmente nos nossos dias, onde a pessoa se diz cristã e ela não é cristã. Então, um grande engano. E muitas vezes nós vamos ficando, de certa forma, confortáveis com a situação, Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos essa ideia, de que, morreu, vai para o céu. Até um jornal, na TV fala disso. Não devia se meter em assuntos espirituais ou religiosos, mas até um jornalista ele abre uma pausa para falar que Deus está recebendo aquela pessoa naquele instante, Então, essa preocupação de colocar a pessoa no céu. Recentemente, um jornalista declarado ateu morreu e a esposa dele ficou preocupada em vir até a imprensa e dizer que ela acreditava que ele estava no céu porque ele era uma pessoa muito boa. Aqui, aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é muito bom para morar no céu? Você é uma boa pessoa? Deus pode confiar de te levar para o céu porque você é tão bom? Se você respondeu sim, você ainda não começou nem a entender o Evangelho. Ok? Porque, humanamente falando, ninguém é bom o suficiente para poder habitar junto com Deus. Existem condições para o ser humano poder habitar com Deus, e para isso você deve investigar a Bíblia com muito amor e cuidado, porque é a sua vida eterna que está em risco, sabe? Muitas vezes a pessoa acha assim que,
Aquele que está buscando a vida eterna, ele não é uma pessoa ambiciosa, ele se contenta com pouco, mas na verdade, quem se contenta com pouco são aqueles que vão ficar satisfeitos em viver aqui 70, quem sabe 80 anos e deixarem de existir. A pessoa que quer morar com Cristo, ela quer viver eternamente, isso quer uma ambição maior do que essa. E para isso existem condições. Então, cuidado, porque você e eu não estou falando tanto de mim, porque eu estou consciente disso, eu queria deixar você também consciente disso, a chance da gente estar na maioria, do lado da maioria, que vai se perder, é muito grande. Então, veja, eu falei um texto lá do começo do mundo, depois falei da época de Cristo, agora eu quero falar um do fim, né? Ou dois, pelo menos. Apocalipse 1:7 diz que quando Jesus voltar, as pessoas vão morrer de medo, vão ranger os dentes, vão bater no peito, né? Apocalipse 6 também fala sobre isso. Mas aí, quando chega no fim mesmo de tudo, em Apocalipse 20, diz que o número de perdidos, olha lá, o número, Apocalipse 20, o número de perdidos é como a areia do mar. E diz a palavra que eles vão se unir a Satanás como um poderoso exército para atacar a cidade santa de Cristo. Sabe o que é isso? Uma coisa terrível, fatal. Imagina, você já pensou, você um dia está atacando a cidade santa de Cristo? Isso não ocorre, não acontece da noite para o dia. Há uma preparação. Nós vamos nos separando de Deus, nós vamos desprezando as coisas de Deus, nós vamos vivendo longe de Deus, e aí nós estamos se juntando ao exército do inimigo, né? Nós estamos nos preparando para isso, né? Quando, uma hora ou outra, eu ainda vou falar aqui sobre a marca da besta, muitas pessoas pensam que é apenas um documento ou algo assim. Não. A marca da besta vai receber quem tem um determinado estilo de vida. E quem tem esse determinado estilo de vida vai receber e pronto. Não é assim, eu vivo contrário aos propósitos de Deus, mas eu não vou receber a marca da besta. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. E pessoas que pensam que conhecem a profecia. É mais ou menos o que Pedro fez. Jesus falou, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu? Não. Os outros discípulos pode ser. Eu não. Você vai. E foi. E foi. Não foi Deus que forçou Pedro a negá-lo para cumprir as palavras de Jesus, não. É que Jesus já sabia por causa das coisas que Pedro estava fazendo, do caminho que ele estava tomando, da atitude que ele tinha. Na hora de orar no Getsêmani, ele foi dormir. Jesus ficou orando sozinho, os discípulos foram dormir. Tão interessados que eles estavam naquele momento histórico, talvez um momento onde a salvação da humanidade balançou ali por um fio, eles estavam dormindo, depois de andarem fisicamente, visualmente com Cristo. Então, veja, o que nós estamos falando aqui não é um videozinho, não. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. Eu espero que você valorize essas palavras, não porque sou eu quem estou, não, porque elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Se você está passando mais tempo, por exemplo, com a Netflix do que você passa em oração e estudando a palavra de Deus e trabalhando para Deus, você está em perigo. Você está em perigo. Não me venha com essa história de, então quer dizer que é errado ver Netflix? Não, é a sua pergunta que está errada. É a sua pergunta que está errada, não é a minha aplicação. Tá? Se você não tem o mínimo interesse, ou a mínima preocupação de passar mais tempo com Deus do que você passa com filmes, por exemplo, você há de concordar que você está do lado da maioria. A maioria. Então, não é possível
que justos e ímpios têm o mesmo gosto e a mesma prática de vida. Por isso que eu digo, hoje, mais do que nunca, ímpios e justos são tão parecidos que não dá para distinguir. Os justos têm os mesmos gostos que os ímpios, gostam de ir aos mesmos lugares, gostam de fazer as mesmas coisas, gostam de pensar da mesma forma. Ok? Então, no fim, eles vão ficar juntos. Não tem como separar. Grandes amigos, né? Deus não vai separar esses grandes amigos, né? Tá entendendo? Aqueles que vão fazer parte do grande exército lá de Apocalipse 20, que vai atacar a cidade de Cristo, eles estão se preparando agora. Não é lá no futuro que a preparação vai ocorrer. Então, você entendeu o que eu falei aqui? Você vai tomar uma decisão radical ao lado de Cristo? Ou você é econômico nas suas decisões ligadas à salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos acordar enquanto é tempo, enquanto ainda dá para fugir de todas as coisas que desagradam a Deus, e nós possamos atingir um nível tão profundo, tão íntimo com Deus, que nós estaremos então prontos para habitarmos com Ele para sempre. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe com muitas pessoas. Você pode ser, e você precisa ser, um instrumento de salvação. Você tem que levar a salvação às pessoas. Essa obra foi dada aos homens. Cristo salva, mas Ele deu essa obra aos homens. Então faça a sua parte, em nome de Jesus. Amém.